Tcharam! Voltamos! So now when you're done, we pause the video so we can fast forward and you guys don't have to wait so long. So what colors are we have here? We have red, kind of pinkish, but it's okay, we make mistakes. Some blue and green, and in my hand we have some purple. Então, galera, se você não tem nada pra fazer, pega a farinha da mamãe, pega um pouquinho de sal, se a mamãe deixar, não é? Aí você vai e faça, junto com a mamãe, com o irmãozinho, com os priminhos, a massinha. Voltamos depois com mais dicas de Play-Doh ou coisas para brincar. Bye, bye! Bye! Remember, we're gonna be posting sometimes. So if you like, we'll be posting. And subscribe. Yeah, subscribe. Bye, bye!